e isso daí já foi uma negociação super transparente, super a gente encontrou o CEO da Cirela, o diretor de vendas, Pessoas muito fantásticos, maravilhosas que assim, entraram na nossa foi vida. uma lição. Naquele determinado momento, a gente tinha lá a compra dos 2 apartamentos, e a gente ainda pensava se a gente queria ou não a cobertura. E eu ficava daquela piscina e comecei a visualizar cada vez mais a piscina e menos aquele apartamento fechado, aqueles 2 fechados. E aí o processo foi acontecendo, primeiro a gente recebeu uma mensagem dizendo que a Bruna Marquezine desistiu, mas que uma outra pessoa comprou, e a gente continuou naquele processo, a outra pessoa desistiu, quem comprou a cobertura foi a gente. Então a gente deu um upgrade de 10 milhões para um upgrade de 14 milhões, ou seja, não tinha cobertura, a gente não se frustrou por isso, a gente continuou aumentando a clareza, de alguma forma aquilo se reorganizou, e as coisas se reorganizam de forma harmônica, quer dizer, ela desistiu, uma outra pessoa desistiu, o fato é que nós compramos e aquela cobertura, ela seria nossa se a gente realmente quisesse ficar ali. Só que depois da gente aprender essa lição, não faz mais sentido você esperar 5 anos, você esperar 4 anos pra você poder morar naquele sonho. Aquela coisa mudou a nossa cabeça de uma forma que, cara, eu falei: "Amor, eu vou te contar uma história hoje, que daqui a 40 dias ela vai ser uma coisa, assim, inquestionável, Uhum. por nós 2". A gente passeando ali na parte de baixo do nosso apartamento, passeando com a Mel, eu virei e falei: "Olha, não faz sentido. Em 2025 talvez a gente não esteja mais morando aqui". Pois eu falei: "Ah, acho que a gente vai estar no exterior, cara, porque eu aprendi essa lição, Já. porque eu virei esse negócio, a gente não vai estar aqui". Então é uma ilusão nossa continuar pagando esse apartamento que a gente não vai ver. Esquece, a gente não vai querer morar nessa determinada realidade, eu não tenho a menor dúvida disso. E aquilo fez muito sentido pra ela. No final a gente falou: "Cara, não tem por que esperar 5 anos. Vamos voltar pro Reserva Golf, Pro prédio do pro Pininfarina. prédio do Pininfarina, e vamos olhar para aquilo dali, talvez um andar mais alto, e a gente consegue magnetizar de novo, e a gente consegue magnetizar com set point. O máximo que vai acontecer é que a gente vai perder 50%. Essa era a cláusula de cancelamento. E a gente de fato perdeu, mais até do que 50%, isso é um Mas outro ganhou uma detalhe que lição. não cabe aqui, mas ganhamos a lição. Então a gente foi lá, a gente tinha já um pagamento de 750 mil, a gente recebeu 200 e uns quebrados ali de volta, e a gente nem gastou muita energia com isso. A gente poderia ter gastado energia com isso, mas a gente não gastou energia com isso porque não tinha mais nada futuro a ser pago naquele determinado contexto. A gente simplesmente desistiu e a gente foi fazer o mesmo processo lá no Reserva Golf. Novamente, quando a gente foi, a gente olhou um apartamento fantástico que era em cima do Pininfarina, a gente olhou um outro também do lado esquerdo e a gente foi apresentado para aquela dádiva intermediária, né? A dádiva intermediária foi o seguinte: nós entramos no apartamento de 380 metros quadrados, não era de 600 e pouco, um de 380 metros quadrados. Um senhor muito simpático atendeu a gente e falou: "Olha, eu tô vendendo apartamento. E como é que eu posso te pagar? Como você quiser. Em 2 vezes. Só precisa aqui que eu vou fazer uma festinha do meu aniversário, mas quando você quiser". E o apartamento ele estava luxuosamente decorado. Exatamente do jeito que a Amanda gosta, da mobília que a Amanda gosta. Só que não era o nosso grande objetivo. Era uma dádiva intermediária e a gente reconheceu isso. A gente poderia ter escolhido morar ali? Poderíamos. A gente ia pagar alguns pagamentos de 800 mil reais e a gente ia ter aquele apartamento totalmente quitado, a gente ia viver aquela experiência e tudo certo. Só que a gente entendeu que o sentido da gente estar ali era a gente viver a exata experiência que a gente queria. E por isso a gente se desafiou a ir direto pra lá. E aí acontece uma coisa interessante. Se a gente tivesse vindo pra cá, a gente sabia que depois a gente ia pra lá. Isso estava claro pra gente. Aí nós falamos: "Cara, por que nós vamos comprar pra depois a gente vender, pra depois, putz, aí comprar outro? Então, vamos direto pra lá?". Quando a gente foi direto pra lá, as coisas realmente aconteceram de uma forma incrível, porque até a forma de pagamento que a gente conseguiu, como o apartamento já estava um tempo sem vender, etc, o próprio 20% de entrada, era um apartamento de 12 milhões, né? O 20% de entrada, ele foi fatiado ali no início, e o quanto que a gente deu no primeiro mês? 500 mil reais. Cara, eu fiquei louco com aquilo. Isso porque Eu fiquei louco com aquilo, porque deixa eu foi o só mesmo fazer valor do apartamento que ia ficar pronto não sei deixa quando, eu só aquele fazer estava pronto. um adendo pra vocês. Olha como é importante a gente ir até o fim e como a gente coloca limitação na nossa própria A mente. gente não foi até o fim daquela vez. Se a gente não tivesse ido pro outro pro Oceana Golf, o de 2025, que também era uma dádiva intermediária, porque afinal eu queria morar agora, se você tá A gente não reconheceu. isso, se você tá, a gente não conseguiu reconhecer isso, presta atenção nisso aqui, tá? Eu tô querendo o do Pininfarina, o lá de cima, o 20º andar, não interessa. Quando uma pessoa me oferece 2025, o que ela tá me oferecendo? Uma dádiva intermediária, tá dizendo você assim, ó, você pode viver lá, mas só em 2025. Cara, não é o que eu quero, não é o que eu realmente quero. É melhor do que eu tenho hoje, dádiva intermediária. É uma dádiva, mas não é o que eu quero ainda. Só que a gente não reconheceu isso. A gente só reconheceu a dádiva intermediária quando a gente voltou pro apartamento pro apartamento que ficava em cima do Pininfarina, pro Reserva Golf, e o senhorzinho apareceu com um de 380 metros quadrados, totalmente decorado, que eu falei com a Dulce, eu falei, eu não vou porque isso é uma dádiva intermediária, o que eu quero é de 650 metros, eu já fui para o outro lado, eu voltei, eu quero igual o do Pininfarina, eu vou decorar. Igual o Pininfarina. Então, o senhorzinho, quando ele apareceu, a gente conseguiu identificar que era uma dádiva intermediária. Mas o outro, que era o da cobertura, o de dois apartamentos que a gente chegou a comprar, a gente não reconheceu que era uma dádiva intermediária. Isso foi real. Então, isso é muito importante da gente entender, tá? Aí, ali, no Reserva Golf, já, a gente resolveu não entrar na dádiva intermediária. Porque a gente falou assim, beleza, eu vou ter que pagar 750 mil todo mês, 800 mil, parcelado em 12 vezes ali, pra ter aquele apartamento. Eu falei, não é o apartamento que eu quero. É melhor eu ir pro outro e fazer a obra que eu quero fazer, decorar do jeito que eu quero decorar. A gente já é aquela altura gigantesca que o Cadu queria. Então, Cara, o isso era apartamento é lindo. Novamente, né, a gente saiu de 2025 pra daqui a 1 ano, porque isso. a obra que a Amanda projetou, ela ia levar 1 ano. Então não dava pra gente morar logo, eu queria morar logo ali. O Cadu, vamos Mas, pegar nossas coisas, morar lá. Eu falei, não, mas enfim, aonde a gente vai gravar? essa parte a gente pula. Por isso eu tava até interessado na dádiva intermediária. Eu falei, pô, pelo menos eu me mudo, né? Porque senão nós vamos continuar essa conversa aqui. O que eu sentei pra falar é a questão do fato da gente impor limite na nossa mente. É real. Por que que a gente foi? Eu vou explicar pra vocês. Não por quê, né? Mas um dos motivos que fez com que a gente não ficasse no que tava construído e fosse pro outro, que era do Pininfarina, e fosse pro outro, foi o seguinte: olha, como tá construindo lá, o fluxo de caixa lá vai ser muito melhor. Isso aí. Então, como a gente não tinha ainda o dinheiro, a gente ainda ia ter que magnetizar, falei, vamos lá no que tá na planta, porque o que tá construindo é melhor. Só que quando a gente realmente foi até o fim do que a gente realmente queria, as possibilidades se abriram e a condição de pagamento ela foi a mesma ou até melhor dentro do que já estava construído. Exatamente, que pra gente teria E a sido gente perfeito, porque a olhou gente já tinha deixado 750 mil lá, quer dizer, e pintou a cara de palhaço. isso. E aí a gente colocou mais 900 mil aqui, e aí aconteceu uma outra história.
E essa outra história, a gente já tá preparado pra caso aconteça aqui. Porque quando você vai direto pro seu cenário de vida e você toca aquela experiência, você literalmente tá enxergando a vida sobre uma outra frequência. Então, quando eu tô disposto e eu começo a magnetizar 3 milhões e poucos por mês pra pagar de moradia num valor mensal, eu tenho que olhar de novo pro Eu mundo, né? falei isso esses dias. Você falou isso esses dias. Isso é muito real, porque isso aconteceu. Quando a gente foi lá pro Pro grandão Reserva lá em Golf, cima. a Amanda foi me fazer uma surpresa na Fazenda Boa Vista. Quando a gente chegou na Fazenda Boa Vista, tinha coisas que no Reserva Golf não tinha, como segurança, a Natureza. casa altamente decorada e pra amanhã. Então a gente tirou de 2025, trouxe meio que pra 6 meses, 1 ano, e depois a gente trouxe pro mês seguinte. A gente novamente chegou à conclusão que a gente ia abrir mão da metade do valor, e isso daí já foi uma negociação super transparente, super. A gente encontrou o CEO da Cirela, o diretor de vendas. Pessoas muito Fantástico, maravilhosas que assim. entraram na nossa Foi vida. uma lição aí, que é uma outra lição pra gente falar depois, tá, gente? Porque quando a gente começa a tratar com dinheiro, pessoas que às vezes buscam uma oportunidade, elas vão aparecer. Então esses casos foram muito fantásticos, assim. A gente colocou 900 mil, depois eles devolveram 450, como era o acordo, e tudo certo. A gente foi pra Fazenda Boa Vista, a gente Ficaram viveu super experiências tristes que a gente se mudou, né? Fez se mudar. super amizade. E a gente também. É. Mas naquele momento ali, a gente entendeu que a gente podia viver já. E a gente viveu já, e hoje a gente tá aqui. Então, assim, valeu muito a O pena. que a gente tá querendo dizer é que quando a gente vai pro nosso cenário, lembra que a gente falou de ponto do momento? Ponto do momento, quando você tá subindo, ele tá abrindo mais frequência pra cima. Então, a gente desenhou isso lá no passo 1, né? De 5 frequência pra baixo, 5 pra cima, só pra ilustrar uma coisa que, obviamente, não tem como ilustrar, porque é uma coisa invisível, né? Uma coisa que a gente não vê. Mas se a gente fosse pensar nessa ilustração, é isso. A gente tá subindo e tá abrindo frequência pra cima. Quando a gente chegou na Fazenda Boa Vista, a gente falou, isso é melhor do que o que a gente tem. É. E aí a gente já tava com a questão da condição latente na cabeça. Olha, isso aqui é uma condição latente porque a gente tem muita visibilidade, a gente tem poucos lugares na Barra da Tijuca, facilmente mapeáveis por pessoas que estão na rede social. Já ficar preso dentro do E a apartamento. gente vai acabar ficando preso dentro do apartamento, tendo que treinar dentro do apartamento, tem que fazer tudo dentro do apartamento. A gente pesquisava aluguéis ali já de coisas bem decoradas, a gente não encontrava. Quando a gente começou a mudar essa realidade, a gente colocou milhões, a gente aprendeu a magnetizar, existia essas possibilidades. Porque quando você tá disposto a pagar muito mais, É. outras coisas aparecem. Foi o que a gente encontrou na Boa Vista. Então, quando a gente começou a pagar aluguel de 200 mil, 100 e poucos mil, Aí na você Boa Vista, a gente olhou pro Rio e, Ah. cara, lá é 70. E tem. A gente achava que tem. não tinha, mas tem. A gente tava procurando errado. Então, as frequências elas vão se abrindo, coisas incríveis acontecem. E qual é o recado importante aqui, amor? Dentro desse processo, a gente precisa não se engessar se a gente tá dentro de uma jornada de crescimento e de expansão. Por isso que hoje a gente tá no hotel. Cara, cheguei aqui, magnetizei o dinheiro. Olha o ponto do momento, é o melhor lugar, eu fico, não é? Eu me mudo. Apesar de a gente já ter falado isso, eu acho importante a gente frisar isso daqui. Porque algumas pessoas vão falar assim, por qual é o limite? Vocês não vão parar, vocês não vão... A gente tem um propósito pra fazer isso, tá? Algumas pessoas, elas podem querer uma vida confortável com a família delas. E, obviamente, em algum momento elas podem falar, cara, eu tô bem aqui eu quero ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e tá tudo bem. A gente só tá contando um processo de ascendência no limite. Quer dizer, a gente tá falando de um piloto de Fórmula 1. Mas são coisas que você não precisa ficar fazendo na sua vida, porque senão abre um looping na cabeça das pessoas, né? Pô, mas então sempre tem que ficar me mudando? Não é isso. A gente tá abrindo frequência pra cima porque a gente tá testando conceito, a gente tá levando isso no É importante limite. você comentar isso, porque a gente entende que quando a gente conta, tem um valor. Quando a gente conta, mas a gente tá vivendo o processo, vocês veem a coisa acontecendo na frente, tem um valor ainda maior. Então esse é o sentido da nossa vida e certamente Peraí, faz sentido pra um monte de gente fazer esse tipo de coisa. Assim como foi o que eu falei pra ele essa semana. Eu falei, você sabe que quando a gente magnetizar esse dinheiro, que hoje tem a representatividade da Penthouse, pode ser que a gente não queira ficar aqui. Por quê? Porque quando eu olho pra um aluguel de 2, 3 milhões, eu posso encontrar coisas muito mais fantásticas que eu ainda não conheço. Do mesmo jeito que lá atrás eu não conhecia a Fazenda Boa Vista. Por que isso que a Amanda falou faz muito sentido pra gente? Os princípios são os mesmos, independente da quantidade de dinheiro. Só que o que acontece? Quando você não sabe dizer não pra uma determinada coisa pequena, tá? Pra um valor pequeno que tá envolvido, pra uma coisa que não tem muita gente ali interessada, o impacto disso é quase nulo. Mas quando você não sabe dizer não e você tá veiculando milhões ou bilhões de reais, o impacto ele é muito grande. Isso só fica evidente quando você dá escala. Não quer dizer que dizer não seja importante para uma pessoa que está movimentando pouco dinheiro. Dizer não é importante para todo mundo no planeta. Se atentar com as pessoas que você se atrai, com pessoas que muitas vezes podem ver em você uma oportunidade e agir de forma oportunista com você, é importante para qualquer pessoa no planeta. Só que a gente não enxerga isso quando isso está numa escala pequena, apesar de existir. À medida que você vai trazendo escala, isso vai ganhando vulto. Então, uma coisa que a gente vai estudar 2 passos adiante, né, que são os limites e como dizer não. Mas aqui, dentro dessa experiência, nós vivemos lá na Fazenda Boa Vista, nós atraímos uma negociação com uma pessoa oportunista. Isso já tinha acontecido em outros momentos na nossa vida, a gente identificou que tinha uma lição a ser aprendida que a gente não tinha aprendido, aconteceu no Oceana Golf, aconteceu antes e aconteceu de novo, e essa foi a última vez, porque ali a gente aprendeu a lição. Eu me lembro de ter fechado aquela negociação e ter dito pra Amanda assim, amor, pra chegar aqui deu, mas se eu não entender qual foi a lição que tá por trás disso aqui, não vai dar pro bilhão. Porque tem uma lição aqui, que a gente ainda não entendeu. Hoje nós vamos trazer pra vocês a importância de dizer não. Porque quando a gente ganha dinheiro, por natureza, a gente atrai pessoas oportunistas. Igual a mulher bonita, ela tem que estar atenta, né? E mulher interessante, de forma geral, né? E homem também. A gente tem que estar atento, né? As pessoas que vão se aproximar, porque todo mundo quer o seu melhor. E às vezes a pessoa não tá nem pensando dessa forma, mas ela acaba agindo dessa forma. Muitas vezes, ela vem através de uma pessoa que parece ser super confiável. E você vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, e quando você menos espera, a pessoa age ali de forma oportunista, foi o que aconteceu lá nessa experiência na Fazenda Boa Vista, mas isso é uma lição que se adiciona à lição da magnetização do dinheiro, tá? A gente quer passar para vocês um contexto bem amplo, para que vocês consigam utilizar isso, primeiro com responsabilidade, depois com sabedoria e depois de forma assertiva, para que vocês realmente consigam viver essa experiência. A gente deu todas as lições aqui de magnetização de dinheiro, essa é uma das lições mais importantes, gente, lembra? As guerras acontecem por questões econômicas. As pessoas estão brigando por recursos, é um invadindo o território do outro em busca de petróleo, etc. Então, quando a gente entende que a gente cria nossa realidade, que a vida é abundante, que a gente consegue magnetizar as experiências, muitas disputas perdem o sentido e a gente tem que estar atento para que isso saia da nossa vida, né? E para que a magnetização das experiências ganhe espaço para que a gente realmente consiga viver nosso pleno potencial.